existe um significado muito mais profundo do primeiro milagre de Jesus. Isso é muito além do que transformar água em vinho. Isso é muito além. Eu vou trazer aqui algumas referências e alguns pontos que eu tive entendimento conforme fui lendo, fui pesquisando, fui dando uma olhada sobre o primeiro milagre de Jesus em João, capítulo 2. Antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir com muito carinho para você que está vendo esse vídeo, que se inscreva no canal, que clique em joinha e que deixe o seu comentário, deixe o seu entendimento sobre também esse primeiro milagre de Jesus. Então ele inicia o capítulo assim. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Primeiro ponto. Em algumas traduções, ele fala no terceiro dia. Como aqui, ó, na tradução ARC, tá? Eu vou ler aqui para você, ó. E no terceiro dia fizeram-se uma bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Eu quero realçar essa questão do terceiro dia. Você sabe muito bem o que aconteceu no terceiro dia, que Jesus explica mais para frente no Evangelho, certo? Mas vamos continuar. Então ali a mãe estava ali de Jesus, e Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: "O vinho acabou." Para aí nesse ponto. Nós vamos fazer um adendo aqui nesse ponto, tá? O vinho é fundamental e sagrado em um casamento judeu. Simboliza alegria, santificação e aliança entre os noivos com Deus. A falta de vinho em uma festa, como as bodas de Canaã, era vista como uma grande vergonha social e um sinal de má sorte para o início da vida do casal. A gente entendendo isso, a gente já compreende uma questão do quê? Quando a gente inicia algo com Jesus, não há vergonha, não há falta de alegria, não há falta de santidade e não há falta de aliança. Essa é uma das primeiras representações sobre esse milagre, esse relato em João. As pessoas têm uma forma errônea de olhar só a questão da água para o vinho, sendo que a gente já sabe, está cansado de relatar que o vinho era diferente, é uma forma diferente, era uma outra coisa, uma outra tradição. Nós precisamos ir mais profundo no texto, nós precisamos ir no significado, na cultura, relatar, olhar, pesquisar, refletir sobre a palavra. Vamos continuar lendo o texto. Mãe de Jesus disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados, e em algumas traduções fala servos ou serventes: "Façam o que ele mandar." Bom, essa parte aqui a gente tem uma compreensão clara de que Jesus também sabia que não era o momento dele se revelar para as pessoas como Messias. Teve um momento na Bíblia que chegou, mostrou para os discípulos tiveram essa revelação, mas foi mais para frente. Não era o momento ainda de mostrar, ainda mais num casamento. Jesus é um cara que tem respeito, é um cara com educação. Muitas pessoas já falaram isso, mas é a verdade. É a verdade. O outro entendimento. Então disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Olha nessa tradução. Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo quanto eles vos disser." Em outra tradução fala servo. Temos o Evangelho e entendemos que em muitos momentos nós somos chamados servos de Deus. Preste atenção, não foi os convidados que viram o primeiro milagre, foram os servos. É forte isso. Foram quem estavam servindo a mesa, quem estava servindo o casamento. E viram o primeiro milagre. Porque olha só,
encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. E não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados, ou seja, os servos, sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã, na Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias. Tudo que foi iniciado com Cristo, presta atenção, tudo que foi iniciado com Cristo, não há vergonha, vai ter alegria abundante, vai ter santificação e vai ter aliança com Deus. Isso é forte, gente. Essa passagem inteira aqui tem inúmeras significados. Quanto mais vamos lendo, quanto mais vamos entendendo, vamos entrando sobre essa passagem, você vai compreendendo realmente o que Deus queria falar aqui, o que Jesus estava querendo falar aqui. Cada vez que estudamos, sentamos e estudamos um pouco mais a palavra, entendemos um pouco mais do Pai. Vemos cada vez mais que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem vê Ele, vê o Pai. É muito lindo isso, gente. Não se esqueça que com Jesus você tem a alegria, a santidade e a aliança. Você nunca será envergonhado se você colocar Jesus na sua vida. O mundo pode pressionar você, apertar, porque lembra que ele falou: o mundo me odiou primeiro, mas em nenhum momento você será envergonhado diante do Pai. Porque lembra também que ele fala que assim ele vai falar da gente na frente do Pai. Então não tenha medo, siga com Cristo. Se você tem algo para deixar para nós, deixe o seu comentário, deixe o seu entendimento, traga algum versículo de referência, mas compartilhe o seu conhecimento conosco, tá certo? Que Jesus Cristo proteja a sua família, que Deus esteja com você hoje e sempre. Até mais, meus irmãos.